Olá, seja muito bem-vindo. Monopólio no transporte coletivo é ruim. É realmente maléfico uma cidade ficar refém de somente uma empresa de ônibus. Falta de concorrência ou falta de incoerência? Fique com a gente. O Próxima Parada Documento está só começando. Até porque aqui é informação, debate e opinião. O transporte coletivo do Brasil tem muitos problemas. Isso não é segredo para ninguém. E um grande tabu que ainda existe no transporte coletivo do nosso país é a questão do monopólio. Mas, o que seria de fato o monopólio? Monopólio, no melhor sentido da palavra, é o domínio de apenas uma empresa ou grupo empresarial em algum determinado ramo, área e local de transporte urbano e rodoviário aqui do Brasil. Em resumo, é aonde somente uma empresa detém as operações de transporte coletivo. Sabe aquela frase? Quanto mais poder você tem, mais poder você quer? Ao longo do vídeo, você vai entender sobre isso. Essa prática de apenas uma só empresa de ônibus operar em determinado local é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Num país de mais de 200 milhões de habitantes, esse tipo de prática beira o absurdo. Infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Porém, quais motivos levam a esse monopólio? Um dos principais fatores é a falta de concorrência, que assola muitos locais aqui do Brasil, principalmente em cidades e estados menores, com pouca população e com regras antiquadas em relação ao transporte coletivo. O monopólio, em muitos locais, ocorre simplesmente pela falta de opções, pela falta de concorrência. Vamos ser sinceros, né? Em casos assim, ainda é justificável ter somente uma única empresa operando. Imagina, uma cidade de 100 mil habitantes não tem porte e nem estrutura para ter duas ou mais empresas operantes. Nesse caso, uma só empresa é mais do que o suficiente. Num futuro, caso o município cresça, aí sim, o ideal é que haja uma concorrência. Porém, minha gente, muitas cidades do país, que no passado eram pequenas e hoje são grandes, não evoluíram desta forma. Quanto maior a cidade, mais concorrência o transporte coletivo precisa ter. Imagina se em São Paulo, no Rio ou em BH, tivesse somente uma empresa de ônibus operando. Seria ruim, não é mesmo? É inimaginável você pensar em uma só concessionária em metrópoles como essas. Porém, em cidades relativamente grandes, que têm a partir de 300 mil habitantes, infelizmente, ainda se vê casos de monopólio. Em cidades pequenas, é tolerável. Agora, em cidades de médio e grande porte, é algo que não deveria existir de forma nenhuma. Em tese, esse é o monopólio, um sistema onde somente uma empresa detém as operações de transporte coletivo. Mas que fique claro, em cidades pequenas, de interior, na maioria dos casos, é difícil você ter mais de uma empresa, porque são localidades com poucas linhas e com uma pouca demanda. O problema é em relação às grandes cidades, e que ainda são reféns de barões do transporte coletivo, que apenas pensam no próprio ego, não investem em um centavo em transporte e dominam as operações, não abrindo espaço para concorrentes. O que tem de lavagem de dinheiro, manobra política e cartel por trás de muita licitação em nosso país não está escrito. Infelizmente, manobras políticas e judiciais como essas impedem que o monopólio em alguma cidade do Brasil seja quebrado. Existe hoje em dia muitos acordos entre empresas e prefeituras, justamente para impedir que outras empresas, principalmente de fora,
entrem e operem em determinado município. Imagina só, suponhamos que uma empresa de ônibus opera há cerca de 30 anos em tal município. Você acha mesmo que essa empresa quer perder o sustento dela, a graninha dela, para uma empresa de fora? Óbvio que não. E é aí que entram os acordos com as prefeituras. Rola uma dinheirada por trás, minha gente. Essa é a verdade. Isso, infelizmente, é muito comum no transporte urbano. Com os ônibus rodoviários, também não é diferente. Determinadas linhas ou locais são operados apenas por uma única empresa. Imagina só, você precisar sair de uma cidade e ir para outra, seja dentro ou fora do seu estado, e depender somente de uma única empresa, não havendo mais opções. Convenhamos, não é nada fácil. Mas aí vem a grande dúvida: o monopólio é bom ou não? Num contexto geral, não. Mas por quê? Simples. Quando você tem apenas uma única prestadora de serviço, no começo, ela até pode oferecer um serviço bacana, razoável. Porém, depois de um tempo, o comodismo vem e o serviço que era bom acaba ficando sucateado e antiquado. E como essa empresa não tem nenhum concorrente, ativa aquele modo: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é verdade? Isso não ocorre quando você tem um concorrente direto. Presta atenção. Quando você tem um oponente, você está sempre em busca do melhor, querendo oferecer o melhor. É comum que em locais onde não há monopólio, que as empresas ofereçam um melhor serviço, comprando os melhores ônibus e, consequentemente, aumentando a qualidade dos serviços. Isso se reflete com mais passageiros sendo transportados. Convenhamos. Olha só que coisa maravilhosa! Você tem um transporte com uma grande gama de empresas, com cada uma oferecendo um bom serviço, ao invés de ter apenas uma, e essa uma oferecer um serviço ruim. Nisso tudo, quem sai ganhando é o passageiro, que consegue experimentar diversos tipos de serviços, com diversos tipos de conforto e com as peculiaridades de cada companhia. No monopólio, isso não acontece e vale tanto para transporte urbano, tanto para transporte rodoviário. Eu, particularmente, sou totalmente contra o monopólio, principalmente em casos de cidades com 300, 400 mil habitantes ou até mais. A falta de competitividade impacta totalmente no dia a dia do passageiro, que perde conforto, mobilidade e agilidade. Por isso, a cada dia que se passa, o ônibus, principalmente urbano, vem perdendo usuários, justamente por ainda existir essa prática monótona que apenas beneficia o dono da empresa. Já no transporte rodoviário, a prática do monopólio, infelizmente, também é comum. Basta você reparar o tanto de linha, o tanto de itinerário, que é operado somente por uma única empresa, seja intermunicipal ou interestadual. Aqui no Brasil, 73% das rotas de ônibus entre duas cidades são operadas apenas por uma única empresa, principalmente nas rotas nacionais. Em apenas 11%, o passageiro tem a opção de escolher entre uma ou mais empresas. Cerca de 7 a cada 10 linhas tem somente uma concessionária. Isso é horrível e não oferece nada de benéfico para o usuário. A pergunta que não quer calar: cidades que hoje dão o privilégio ao monopólio são atrasadas, principalmente nesse mundo tecnológico e conectado que vivemos atualmente. Monopólio em cidades de médio e grande porte é um retrocesso total. Cidades pequenas, até vai, é tolerável. Cidade grande é inadmissível. Em grande parte dos monopólios, o conforto é ruim, os ônibus são péssimos, a manutenção é precária e a gestão é péssima, é ruim. Me diga, um único monopólio que tenha ônibus bons, mas assim, ônibus bons mesmo, com ar-condicionado, internet e conforto.
Me diga um monopólio que tem linhas e serviços que realmente são boas e que atendem às necessidades dos passageiros. Me diga um único monopólio onde uma empresa não manda e desmanda do jeito que ela quer. Não existe, gente. Não existe isso. Monopólio, minha gente, não ajuda em nada. É péssimo. A população é feita de trouxa, o prefeito é um peso morto, a Câmara de Vereadores nem se fala, e o dono do ônibus, o empresário, faz o que bem entende e ri da cara do povo, sabendo que pode comprar o pior ônibus possível, que ninguém vai falar nada, sendo que ele tem dinheiro para comprar um ônibus bom, mas não compra porque prefere lucrar e achar que o passageiro é boi para andar em qualquer carroça. Essa é a verdade. E na sua cidade, o transporte é bom? Tem monopólio? Ou são várias empresas? Fale aqui nos comentários. E só um adendo, viu? Que fique de recado. Não é porque uma cidade renova sua frota de ônibus todo ano que o transporte necessariamente é bom. Ônibus novo não significa necessariamente um serviço de transporte coletivo bom. Óbvio, a frota precisa ser renovada, mas não é porque a frota é renovada que o serviço e o sistema é bom. Às vezes, tem muita cidade por aí que renova a frota todo ano. O prefeito aparece: estamos renovando a frota de ônibus. Olha que coisa linda. Mas na realidade, o sistema é péssimo, não tem linhas decentes, horários nem se fala, lotação nos horários de pico e por aí vai. Não adianta você renovar sua frota todo ano com 50 carros novos e chegar depois para o usuário e não oferecer um mínimo de capacidade e um mínimo de mobilidade urbana. Pensem nisso. Assim nós terminamos mais esta edição do Próxima Parada Documento. Edição um tanto mais picante hoje. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Eu volto na semana que vem com mais um tema para vocês. Boa noite, até lá.